Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um Culto Racional. Hoje é o Culto Racional #9. Nós temos algo muito importante para passar para vocês. Eu tenho certeza que isso vai esclarecer, abrir o entendimento e pouco a pouco nós vamos nos aperfeiçoando aí no Evangelho, tá certo? Então você que gosta de alimentar a sua alma, você que gosta de edificar a sua vida espiritual, então fica conosco aqui no Culto Racional, tá bom? Vamos então ao texto. Eu tenho aqui, por exemplo, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 18. Então diz assim o texto: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Nossa, isso aqui é muito profundo e eu tenho meditado muito nessa palavra que me chama muito a atenção. Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu vou repetir explicando os versículos, para que você possa ter ideia de que tipo de fé que eu estou manifestando em Deus. Que tipo de fé que você tem em Cristo. Como é que você vê Jesus? Como é que você vê Jesus? Você é uma pessoa que desenvolve a espiritualidade ou você é uma pessoa que envolve religiosidade? Porque os da lei, aqueles que vivem na lei, eles desenvolvem cerimoniais, rituais, né? Religiosidade. E eles acham que pelo fato de praticarem os rituais, as formalidades, os cerimoniais e as normas, né, das instituições, que isso faz com que eles tenham alguma coisa de crédito, que isso lhes dá um crédito para alguma coisa com Deus. Só que Deus está focado na essência das pessoas. E eu não quero complicar aqui, eu vou explicar aqui pelos versículos, para você poder entender essa famosa frase que Paulo disse, né? Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. A gente tem que ter cuidado com esse texto, porque as pessoas são muito radicais, elas pensam que agora viver é Cristo, que elas não têm que trabalhar, que elas não têm que estudar, que elas não têm que se aperfeiçoar, se qualificar para ser uma pessoa melhor na sociedade, enfim, que ela não pode fazer outras coisas, porque viver é Cristo. Então não posso fazer outra coisa, eu tenho que ficar bitolado, né, dentro de instituições, né, e viver para aquilo ali. Não é disso que trata aqui a palavra. E nem morrer é lucro, tipo a pessoa ela não tem cuidado com a própria vida. Afinal de contas, nós somos templo, morada do Espírito Santo, é outra famosa frase que as pessoas falam muitas vezes, por força de expressão, elas não compreendem o que é ser o templo e morada do Espírito Santo, mas os radicais, pessoas radicais, elas levam isso muito a sério e elas dizem assim, olha, morrer é lucro, então assim, elas não são imprudentes e acaba tentando a Deus. Mas vamos ao texto. Diz assim, ó, porque se torno a edificar, preste atenção, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que ele está falando aqui? Você sabe que uma pessoa que quer ter vida com Deus, uma pessoa que quer ter vida com Cristo, quando a Bíblia, a palavra de Deus, chama as pessoas para andar com Cristo, por que as pessoas têm tanto conflito? Por que há tanto conflito? Por que há tanto, sabe? Ai, mas e agora? E essa preocupação do posso, não posso, aquela coisa toda ritualística, por que as pessoas têm tanta dificuldade? Sabe por quê? Porque quando a gente vai seguir a Jesus, quando se prega o evangelho verdadeiro, não é proposta, não é tipo assim, ó, você está doente, vem cá que ele vai te curar. Ok, ele pode fazer isso, mas vida com Cristo não é só. E depois que cura, e aí? Curou, e agora? Aí vai fazer igual aqueles leprosos, né? Foram 10, que quando foram curados,
Estavam todos quebrantados na frente de Cristo. Ó, Senhor, estamos aqui e tal. Aí Jesus vai lá e cura os 10. O que aconteceu? Você sabe da história. 9, os 10 correram felizes. Mas um, voltou para agradecer. Eles foram viver a vida deles. Saber. Entende? Assim são as pessoas. Se o evangelho que você escuta é só proposta para você receber coisas e benefícios, quando você alcançar, você altera seu comportamento com Deus. Porque a maior motivação de você segui-lo não é ele. Ele não é a motivação. A motivação são seus problemas. Você quer ter uma vida boa. Eu sei que parte disso é culpa de pregadores, porque eles não pregam o evangelho, né? Eles não pregam o evangelho. Mas a gente faz outros vídeos para isso aí. O que eu quero dizer é o seguinte: se não houver uma desconstrução de ideias, pensamentos que a pessoa, que nós adquirimos ao longo da vida a gente adquire muitos pensamentos, muitas manias. A gente tem muitas manias, né? A gente adquire muitos maus hábitos, né? Muitas ideias. E agora tem uma onda aí forte, pesada de ideologias, que as pessoas entenderam que elas têm que ter voz e que tem que ter lugar de voz, porque agora nós não somos mais seres humanos que passamos pelas coisas semelhantes. Porque todos nós passamos por coisas semelhantes. O ser humano é assaltado, o ser humano fica doente, o ser humano fica desempregado, o ser humano sente dor, o ser humano se separa, o ser humano tem problemas com filhos, o ser humano tem problemas com droga. Todos os seres humanos passam por todas essas coisas. Mas parece que só tem alguns grupos que agora eles têm o chamado lugar de fala. Que se você não pertence àquele grupo, você não tem lugar de fala. Você não é ser humano. Não acontece com você. Mas isso é uma história para outro grupo, para outro vídeo. Aonde eu quero chegar com tudo isso é o seguinte: as pessoas elas vão se enchendo de tantas ideias, de tantas informações, ideologias, tudo trazida pelo reino desse mundo. E já que nos outros vídeos nós viemos falando de reino, que é o que Cristo veio trazer, o reino dele, eu tenho que falar para você que para que nós possamos adquirir o reino de Deus, para que o reino de Deus entre em nós e viva em nós, trazendo um pedacinho daquilo que é o reino de Deus lá, onde nós almejamos passar a eternidade, porque se perguntar, ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer passar a eternidade no tormento, né? Tem pessoas até que já nem acreditam mais nisso, por causa das ideologias, por causa dos pensamentos que o sistema desse mundo coloca, né? Então as pessoas vão ficando assim, muito distantes daquilo que é o plano de Deus de fato, de verdade. Né? O mundo não está perdido porque Deus abandonou. O mundo está perdido porque as pessoas abandonaram a Deus e elas acham que têm inteligência suficiente ou são autossuficientes para viverem só. Para viverem só. Né? Só elas e Deus, ou só elas e o que elas acham, o conhecimento que elas adquirem. Bom, então se não houver uma desconstrução de toda essa parafernália que a gente aprende, que a gente escuta, que a gente vive, se a pessoa não entender que ela tem que, fazer uma escolha. Claro que primeiro Cristo nos escolhe, né? Porém, se você não entender que está diante de você a palavra de Deus e está diante de você tudo que você escuta por aí, todas as ideias, ideologias e coisas que você escuta por aí, você tem que saber que você vai ouvir, o que você vai dar ouvidos. Então, para que o reino de Deus venha, é fundamental, imprescindível, que você faça uma desconstrução dessas ideias, sabe? Mas não é ninguém fazer isso, é você começar a analisar a luz de Deus. Sabe aquela oração sincera? Meu Deus, estou perdido, não sei o que fazer. Sabe, pessoas que se perderam no seu casamento, e aí elas ficam com, terapia de coach, e não funciona. Traz para ela uma sensação de bem-estar no início, mas depois, porque não depende só de um, depende dos dois. E você não sabe o que fazer, se perdeu na educação dos filhos. Tem momentos agora que você não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que falar, você fica frustrado, porque você conhece, você sabe que aquele caminho vai levar o menino, a menina, a moça, o rapaz para o fundo, mas eles não. Eles desafiam os pais. Estamos vivendo esse tempo.
Os filhos vão desafiar os pais. Não tem mais essa coisa de honra pai e mãe. Não, eles vão desafiar os pais. Vão desafiar, sabe? Então, assim, se perderam. Não sabe como conduzir sua vida profissional, não sabe como conduzir sua vida financeira, não sabe como conduzir, estão perdidos. E aí é um momento que você deveria falar assim, meu Deus, eu não sei me conduzir. Eu estou pressionado, estou perdido. Me ajuda. Só que não é uma fórmula mágica, como um amigo meu diz, não é o gênio da lâmpada, que você esfrega assim, ó, e aí vai sair o gênio da lâmpada, o Jesus, e vai te conceder 3 pedidos. Ou aquela máquina que você vai lá e coloca uma moedinha para você receber um milagre. Não funciona desse jeito. Deus não é assim. Deus, ele quer poder conduzir a sua vida. Ele quer poder conduzir você, as áreas da sua vida. Elas vão mudar, não é porque você agora virou o evangélico. Porque você agora eu vou saber tudo da lei, você é aquela pessoa aqui. Não é por causa disso. É porque você permite, na sua insignificância, como eu, na minha insignificância, saber que eu não sei me conduzir. Não sei conduzir meu casamento, não sei conduzir a educação de filhos, não sei me conduzir economicamente, não sei me conduzir, eu preciso. Então, para haver essa construção de vida com Deus, para que o reino de Deus se estabeleça, esse que Jesus falou, para que ele se estabeleça na sua vida, é importante, imprescindível e fundamental que você faça uma desconstrução. Porque senão fica aquele pessoal religioso, aquele pessoal que conhece textos decorados, conhece rituais, formalidades, sabe falar da instituição, sabe falar do seu líder religioso, fala bonito, mas que na conduta, no dia a dia, tá tudo misturado, tá uma bagunça. Então você tem que saber um ou outro. Foi Cristo que falou isso. Ele falou que não dá para a gente servir a 2 senhores. Não há possibilidade de servir a 2 senhores. Então a pergunta aqui é a seguinte, né? Aqui está dizendo o seguinte, no texto que nós lemos aqui em Gálatas. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, vamos lá. Então eu vim para Cristo. Eu desconstruí todo aquele pensamento mentiroso, enganoso, falso, ideológico que eu tinha. É aquilo que Paulo disse, né? A partir de hoje eu decido nada saber a não ser a Cristo. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer o seguinte, tudo aquilo que eu aprendi na religiosidade, isso aqui não me serve. Isso aqui só me condenou, me trouxe transgressão. Então isso aqui não me serviu. Agora eu quero aprender de Cristo. Então ele desconstrói aquilo ali e começa a aprender a essência de quem Deus é, a essência do cristianismo, do evangelho. Só que aí o que acontece? Eu começo a edificar de novo aqueles pensamentos. Você começa novamente a nutrir aqueles ensinamentos ou aquelas manias ou aqueles rituais. Você quer seguir a Cristo com os mesmos rituais? Não funciona. Você está de novo, você vai acabar transgredindo novamente. Então você se torna um transgressor novamente. Transgressor da lei de Deus, da lei moral de Deus, né? Dos preceitos e princípios de Deus e transgressor da sua própria vida. Muitas coisas que acontecem na vida da humanidade, eles mesmos é que provocam. É tipo assim, ó, desculpa o que eu vou fazer aqui agora, não me leva a mal, nem fica com nojinho. Mas se eu pegar o dedo aqui agora e colocar lá, tocar o sininho lá, você acha que vai acontecer o quê? Eu vou estar provocando um vômito. Eu provoco o vômito. Botar a mão no fogo, você vai provocar uma queimadura. Então muitas coisas as pessoas provocam. Então quando ele diz, se torno a edificar novamente, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, porque se você já eliminou as coisas que estavam te destruindo, aqui mais precisamente está falando das leis religiosas, mas isso a gente pode abrir um parâmetro aqui para outras coisas que a gente tem que ver na nossa vida. Você fala que quer que Deus mude a sua vida, mas você continua com os mesmos costumes, você continua destruindo. Quando na verdade você tem que eliminar as coisas que estavam destruindo a tua vida e não edificá-las mais. Então por isso ele diz, porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, olha só, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então assim, ou a religiosidade, ou viver com Deus.
Viver com Deus, Cristo falou certa vez o seguinte, porque o meu fardo é leve, porque eu sou humilde e manso, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não tem peso, não tem aquela coisa do medo, se eu não fizer isso aqui, o diabo vai tocar em mim, ai, vai ver, isso aqui que quebrou foi o diabo, ai, porque, sabe, o medo de sabe, está acontecendo isso porque eu não fiz aquilo para Deus, poxa, o que há? Sabe? Então, assim, mediante a própria lei, eu já morri para a lei. Nós vivemos hoje pela graça. Daqui a pouco eu tenho um assunto para te falar sobre a graça, tá? Para você poder entender. Versículo 20, eu já vou encerrar, tá? Logo, já não sou eu quem vive, preste atenção agora. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E se estiver, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha só. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então vamos lá. Logo, já não sou eu quem vive. Quando a gente fala que não é a gente que vive, parece meio louco, né? Para aquelas pessoas que não têm um entendimento, nem faz questão de ter, gostam de pegar textos, ou pedaços dos textos, para poder exatamente ridicularizar. Caramba, como assim vive Cristo em mim? Né? Quer dizer que você não tem mais vontade própria? Você não, tem, não é isso. Significa que você entendeu, como eu disse lá atrás, você não sabe se conduzir. Então tudo que a gente vai fazer, a gente primeiro busca a direção de Deus. O que Deus tem para falar sobre isso que eu estou com vontade de fazer? Bom, primeiro a minha experiência já me disse que tudo que eu fiz do meu jeito não funcionou, não deu certo. E que quando Deus ele me orienta em alguma coisa, Ele vai me orientar para o correto. Então eu não vou errar. Então assim, Cristo vive em mim. É difícil isso, porque para Cristo viver em nós temos que nos livrar do nosso eu, do nosso ego. Ao mesmo tempo, sem deixar de ser você. Você será você, né? Você será essa essência, esse ser único que nós somos, cada qual, né? E bem distintos. Porém, existe um ser que está sobre nós e esse é Cristo, que vai viver em nós. Então ele diz, né? Logo, já não sou eu quem vive, ou seja, eu não vou tomar atitudes por mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Não é maravilhoso isso? Se Cristo vive em você, quem é que pode contra você? Qual é o mal? Qual é a maldição? Em contrapartida, que ele diz aqui, e esse viver que agora tenho na carne, quando ele fala esse viver na carne, quer dizer assim, não é depois daqui, é aqui já, no meu dia a dia. Esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa é a minha confissão de fé. Por quê? Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nenhum outro líder, ninguém fez isso por nós. Foi ele. E para encerrar, ele diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante lei, ou seja, né, aquela religiosidade, as formalidades, aquela coisa ritualística, segue-se que morreu Cristo em vão. Tá vendo? Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui está escrito em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 18, mas esse 21, ele diz, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, se eu sou justificado, perdoado, salvo por obras de religiosidades, então Cristo morreu em vão. O que ele fez? E é por isso que Paulo diz, eu não anulo. A gente acaba anulando a graça. Agora veja bem que eu disse que eu ia falar sobre um pouquinho sobre isso. Deixa eu pontuar para você. Graça não é licença para você pecar. Graça não é licença para você fazer um monte de coisa porque Cristo pagou. Não, negativo. Porque o mesmo texto que fala disso também fala que nós não podemos dar ocasião à carne. Né? Não é porque a gente vive pela graça. A graça nos alcançou porque é um favor que eu não merecia. Isso está aberto para todas as pessoas, não importa quem elas sejam. Por isso que a gente olha ser humano, Deus olha ser humano. Deus não está preocupado com bandeira. Deus está preocupado com o ser humano, as almas. É isso que é importante, tá certo? Então, não edifique os mesmos pensamentos, sabe? As mesmas ideologias, os mesmos costumes e maus costumes que você já destruiu, tirou da tua vida. Não edifica isso de novo. Edifica as coisas boas. Por isso que ele fala, né? Que ele vive com Cristo. Hoje o viver dele é com Cristo. Tá certo? Então, espero poder ter ajudado você. Medita nessas coisas. Não se separe da graça de Deus, sabe?
viva a sua vida em paz, leve, mantenha a sua comunhão com Deus, sabe? E você pode ter certeza que Ele está contigo, tá bom? Esse foi mais um culto racional, que Deus abençoe vocês, multiplica isso aí, compartilha esse vídeo, né? Se você quiser, se inscreva no canal, é importante porque o YouTube vai entender a relevância dos inscritos, né, do canal, vai entender a relevância do assunto e eles mesmos vão propagar e vão espalhar. Se você acha interessante espalhar, vamos espalhar isso aí, tá bom? Você pode também fazer essa obra, tá certo? Forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos e até o próximo culto racional.